Minha gente, 10 dicas para vocês enfrentarem o maior problema que as famílias têm diante de si hoje em dia, que é o excesso de vida digital, o excesso de telas. Primeiro, vamos entender, nós estamos lidando com um vício. As empresas investem bilhões em nos viciar e as crianças e adolescentes são muito mais suscetíveis. Então, não vale a pena brigar. É preciso orientar e é preciso educar. É preciso acolher. Agora, educar e orientar não é o suficiente. É preciso estratégia também. Entenda. Redes, vídeos, jogos, sites pornográficos também são tão gostosos, tão engajantes, tão irresistíveis, tão prazerosos. O estímulo social que está ali é tamanho que tudo fora daquele universo fica chato, fica tedioso. Quando você dá um celular para o seu filho, ele se torna o centro da vida dele. Todo o resto vai ser menos importante. Por isso, há uma recomendação hoje muito forte de não entregar o celular para uma criança e entregar apenas para um adolescente aos 14 anos, isto é, no 9º ano do ensino fundamental. E não permitir a entrada nas redes sociais antes de 16 anos. Mais cedo que isso, vai ter problemas, vai ter mais risco de vício, vai ter mais risco de danos e você vai ter que trabalhar pra caramba. Segundo, não existe solução individual quando a gente enfrenta problemas coletivos, quando a gente enfrenta gigantes que investem bilhões para nos viciar. É preciso que a gente tenha soluções coletivas. A gente já tem a escola com celular zero, que é uma lei muito importante. A gente tem o PL 2628, que está em vias de ser sancionado pelo presidente Lula, que vai entrar em vigor com regulamentações adequadas que vão melhorar a nossa vida e que vão facilitar o trabalho dos pais. Mas a gente tem que agir coletivamente também no nível da família. Por quê? A grande maioria dos pais entregam o celular cedo demais porque o filho vai ser o único, vai sofrer. E vai mesmo. Se ele for o único, ele vai sofrer bullying, ele vai ficar de fora do programa, ele não vai saber do meme, ele não vai saber da fofoca, enfim, ele vai sofrer. Então, o que a gente faz? A gente se associa com outras famílias que também não querem dar celular para os seus filhos cedo demais. Conheço o movimento Desconecta, que faz isso por escolas. É muito importante esse movimento, muito bacana. Conecte-se com famílias que pensam como vocês, que têm a mesma preocupação e que têm a mesma forma de agir e que terão a mesma atitude. Isto é, dessa forma, seus filhos vão ter outros amigos e amigas que também não vão ter celular e eles não serão mais os únicos. Isso é um alívio tremendo. Eles não vão ser os únicos de fora, vão fazer coisas juntos, vão brincar juntos, vão estudar juntos, vão passear juntos no fim de semana, vão se encontrar, talvez viajar juntos até. Essas comunidades familiares formam também redes de apoio, sim, para outros momentos. Então, esse é um grande presente que você pode dar para você e para os seus filhos. Dessa forma, também, ele vai estar mais tranquilo em não ser o único sem celular. Terceiro, se seu filho ou sua filha tem um celular antes de 12 anos, simplesmente retire o celular dele. Não é possível crianças com celular, gente. Não é concebível. Diante de tudo que a gente sabe sobre os riscos, sobre os danos que eles estão causando, a gente não pode ter crianças com celular. A gente vê criança com 8, 7, 5 anos com celular. Isso é inacreditável hoje em dia. Não pode. Essas pessoas ignoram os riscos do que está acontecendo. Então, remova o celular. Você não daria uma motocicleta para o seu filho andar por aí com 10 anos, você não deixaria a sua filha ir à praia com 12 anos. Então, você também não pode dar um celular. Simplesmente retire. Celular e computador têm muitos riscos. Mas o computador está em casa, você controla melhor, mas também é preciso supervisionar o computador, tá? Quarto, se você precisa se comunicar com seu filho de menos de 12, dê um celular sem internet, um celular flip, um tijolinho, ele liga, manda SMS, é uma delícia, é uma belezura, funciona e você não precisa dar um celular com internet. Dê o celular com internet, se prepare, você vai ter que trabalhar. Senão, você está literalmente abandonando seu filho. Então vamos à quinta dica. Em vez de ficar brigando todo dia, em vez de ficar nessa batalha com o dinheiro, me dá, não dou, eu quero, não pode, faça contratos. Contratos onde também haja regras para adultos. Esse contrato vai ser discutido pelos pais primeiro, vão estabelecer as regras básicas e vão chamar o adolescente em seguida para negociar. E ele vai dizer, flexibiliza aqui, eu quero mais ali, eu quero menos aqui, tudo bem, mas esse dia eu vou jogar com meus amigos. Ok, a gente flexibiliza. Dessa forma, ele vai aderir melhor, porque ele foi escutado, ele foi respeitado. Então isso é muito importante também. Nesse contrato tem que haver restrição de tempo, restrição de horários, respeito ao sono, atenção, celular carregando no quarto dos pais à noite, jamais deixe o celular na cabeceira do seu filho adolescente, ele vai jogar, vai mandar mensagem, vai perder o sono. E desligado 1 hora antes de dormir, se possível, para leitura, gente. É importante aproveitar essa horinha do celular desligado para incentivar a leitura de livros. É possível sim, pode acreditar. Tem que acordar de manhã, usa o celular, compra um despertador, simples assim. E tem que constar também ali respeito aos esportes, aos estudos, à interação com os amigos, ao contato com a natureza, à vida cultural, ao convívio em família, respeito ao olhar do outro, lembrar que a gente tem que olhar no olho dos outros. E também inclua nesse contrato desligar as notificações. Um grupo de WhatsApp, gente, com as notificações ligadas, toca de 5 em 5 minutos ou menos. São centenas de notificações por dia
que fragmentam a atenção. Não são só os vídeos curtos que deterioram a atenção. As notificações interrompem a gente o tempo todo que a gente está fazendo. Isso vai treinando o nosso cérebro para ficar distraído, para não conseguir se fixar em nada. E aí a criança não consegue assistir uma aula, não consegue nem conversar. Sexto, se seu filho tem grupo de WhatsApp, ele precisa ser supervisionado, pelo menos até os 18 anos. Privacidade. Não tem privacidade na internet. A internet é um lugar público e perigoso. A gente precisa supervisionar, sim, especialmente os grupos, onde tem bullying, onde tem racismo, onde tem intolerância, onde tem os malucos radicais, nazistas, que se infiltram muitas vezes, e precisa ter a senha dos nossos filhos, sim. Isso não quer dizer que você vai entrar na conversa da sua filha com o namorado ou com a melhor amiga, mas você precisa ter a senha para você poder supervisionar as contas e também as mensagens, especialmente as de grupo. Sétimo, use um aplicativo de controle parental. O melhor, segundo vários especialistas, é o Custódio, Custodia. Isso não é propaganda, não estou vendo nada para isso, isso é um consenso entre várias pessoas que conhecem esse universo dos aplicativos de controle. O aplicativo vai terceirizar a briga. Eles vão ter que brigar com o aplicativo, não contigo. Quem vai restringir, quem vai aplicar as normas que vocês decidiram no contrato é o aplicativo, não é você. Muito importante, de novo, desligar uma hora antes de dormir, vigiar os contatos, as contas têm que ser fechadas e verifique também se o seu filho não tem contas do tipo Dix ou Daily e se a escola dele não tem Explana. Você pode não saber o que é, mas ele ou ela vão saber. Oitavo, é muito importante passar tempo junto dele, acompanhar junto com ele o que ele está assistindo, observar esse conteúdo, gente, do lado dele. Isso é fantástico, isso se chama educação midiática e é super importante. Mostrar para eles, por exemplo, os perigos de golpes, as mentiras, as fake news, os extremismos ideológicos, nazismo, fascismo, a violência extrema que eles recebem. Será que isso aqui vale a pena você assistir, filho? Vamos educar teu algoritmo para você ver coisas legais, para você seguir gente legal? Meu filho, isso aqui é um cara te dizendo que a tua mãe, a tua irmã são seres inferiores, que elas têm que pilotar fogão. É isso que você acredita? Que a gente pode usar de violência contra a mulher? É isso que ele está dizendo aqui. Minha filha, essa pessoa aqui está te vendendo um corpo perfeito, artificial, falso, uma ostentação de mansões cafonas e de carros isso e de bolsas aquilo. Você não precisa nada disso. Pensa bem, você precisa disso? Você tem que ser igual a ela? Vamos conversar sobre isso? Por que você está fazendo dieta? Né? Cuidado, gente, é assim que a coisa funciona. Tem que falar sobre bullying, sobre respeito ao outro, sobre invasão de privacidade, sobre todos esse lixo que o algoritmo manda para eles, porque isso é a especialidade desse algoritmo, que é a inteligência artificial das redes sociais, e que acontece também no YouTube Shorts. Então, sentar junto e acompanhar o conteúdo com eles, conversando, é uma coisa super bacana e importante. E, sobretudo, gente, incentivar ou até forçar um pouco o retorno ao mundo real. Fazer esse mundo real bacana, matricular em aula de esporte, passar o dia no clube ao ar livre, fazer passeios no fim de semana, piqueniques, viagens com os amigos, passar o dia na casa dos amigos, ou convidar os amigos para sua casa, colônia de férias sem celular, grupo de ativismo jovem, cinema, exposição, museu, shows, enfim, fazer do mundo real algo que vale a pena ser vivido. E a gente precisa, para isso, de prefeituras, políticas públicas municipais que entreguem uma cidade mais amiga da criança, do adolescente, da família, dos seres humanos. Menos estacionamento, mais praças, mais quadras de esporte, mais recreação, distribuídas pela cidade toda, sombreadas, com bons brinquedos, com quadras bem mantidas, onde haja atividades. Isso tudo vai melhorar a vida na cidade como um todo, não só das crianças, dos adultos também, vai ter efeitos positivos ambientais, é bom para todo mundo. Leve seus filhos para fora ou para casa dos amigos para tirar eles das telas. Nada compete melhor com uma tela do que a vida lá fora. E décimo, não se esqueça também de falar de pornografia, gente. Inúmeros adolescentes estão viciados, inclusive meninas, e viciados mesmo, não conseguem largar aquilo. Isso começa aos 9, 10 anos. Eles estão criando uma imagem de sexualidade completamente deturpada, baseada em performance que eles acabam exigindo do outro, corpos perfeitos e bombados e muita violência, muita humilhação, uma relação comercial com a sexualidade, ilusória, fantasiosa e feia, quando ela deveria ser um encontro de duas pessoas baseado na intimidade, baseado no afeto e baseado na igualdade. Não tem jeito, gente. É preciso conversar sobre sexualidade com os adolescentes e exigir que a escola também faça educação sexual de qualidade. É isso. Boa sorte nessa batalha, porque o bagulho é sério.